Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar uma palavrinha, que eu gostaria de falar sobre a desobediência de um profeta. A palavra do Senhor nos fala no livro de 1 Reis, capítulo de número 13. Mas vamos voltar um pouquinho para trás em 12:26, que diz que um dos reis de Israel na época, Jeroboão, por cobiça ensinou mentiras ao povo, incentivando-os a adorarem bezerros de ouro. Tudo isso por cobiça. Mas o Senhor, Deus único e digno de adoração por tudo que Ele é, designou uma tarefa a alguém que a própria palavra de Deus não expõe o nome, mencionando-o apenas como um homem de Deus. Quero dizer para os irmãos que a tarefa desse homem era profetizar contra aquela adoração desviada que Jeroboão fazia e ainda levava o povo israelita a fazer. Aí duas características, irmãos, que eu gostaria de falar. Primeiro, é que o nome dele não foi revelado. Simplesmente fala como um homem de Deus. Eu quero dizer que o que nos mostra que ao fazermos algo que o Senhor nos orienta, não é necessário esperarmos reconhecimento humano, aplausos, elogios. Eu quero dizer para os irmãos que o importante é que o Senhor cresça e nós diminuamos. Eu quero dizer que ele era um servo disposto a obedecer à ordem de Deus, a ordem do Senhor, ao ponto de não temer as ameaças do rei Jeroboão. Ou seja, além de ser servo de Deus, ele era alguém destemido, pois sabia que o Senhor o havia enviado. Ele estava à frente de tudo. Irmãos, eu quero dizer que a disposição em orar por aqueles que nos perseguem é a palavra do Senhor. Em 1 Reis 13, do 4 ao 6, é relatado que quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus, ele bem provavelmente ordenou a seus guardas que prendessem o profeta. Nesse instante o Senhor Deus interviu e a mão de Jeroboão ficou seca, imóvel. Vendo isso, o rei pediu ao profeta que orasse a Deus em favor dele, e assim o homem de Deus fez. Ele orou em favor daquele que estava a fim de prendê-lo, e o Senhor ouviu. O Senhor Jesus nos orientou, irmãos, a fazer o mesmo, orando pelos que nos perseguem e nos maltratam. Está lá em Mateus 5, 4 e Romanos 12, 14. Eu quero dizer que obedecer a Deus é renunciar às propostas contrárias à sua vontade. Entre os versículos 7 e 10, irmãos, nos fala que Jeroboão tenta persuadir o homem de Deus, convidando-o a ir com ele para a sua casa, e que lá ele daria um presente ao profeta. Foi uma proposta tentadora, mas o homem de Deus tinha em seu coração o propósito de obedecer ao Senhor, e ele rejeitou a sugestão de Jeroboão, falando a ele da ordem que havia recebido de Deus: não comerás pão e nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde viestes. E realmente a palavra do Senhor relata que o homem de Deus obedeceu indo por outro caminho e rejeitando a proposta do rei Jeroboão. Mas eu quero dizer para os irmãos que após fazer aquilo que Deus tem ordenado, não se distrair e nem se acomodar. Nos versículos 11 e 14 é dito que um velho profeta de Betel foi em busca do profeta de Judá, encontrando-o assentado debaixo de uma árvore. Quer dizer que a partir deste momento, a situação do homem de Deus, irmãos, começa a tomar outro rumo bem distante. Talvez porque ele se distraiu e se acomodou. Isso acontece conosco. Quando o Senhor nos dá uma ordem, nós as cumprimos, mas depois não vigiamos, não continuamos orando, não agimos como devíamos agir, e infelizmente brechas para os ataques do inimigo que vão se abrindo. O que aconteceu depois com o homem de Deus foi algo triste. Eu quero dizer para os irmãos que tem que ter cuidado com os velhos profetas. Nem todos aqueles que se rotulam homens, mulheres de Deus, realmente são. Eu disse que nem todos, pois realmente há pessoas comprometidas em anunciar a mensagem de Deus e a obedecer a sua vontade. Mas infelizmente, irmãos, há pessoas que permitem se ensoberbecer, sair da presença, se falar de próprio ele mesmo. Ao ver alguém ser usado pelo Senhor, ao anunciar alguma mensagem, ou fazer algo que o Senhor quis que ele fizesse. Isso pode causar, irmãos, um sentimento de inveja, de soberba,
de autopromoção e induzida por essa vontade carnal. Pessoas assim podem querer iludir os homens de Deus com mensagens impactantes ou de efeito, tentando passar a impressão de que ela é mais usada do que você, ou ele é mais usado do que você, ou dizendo que isso ou aquilo foi Deus que mandou. Então, cuidado, tenha muito cuidado com isso e procure até anotar. Não acreditar em tudo que dizem para nós sobre o rótulo de que é Deus que está falando. Eu quero dizer que a partir do versículo 15, o profeta velho de Betel convida o homem de Deus a ir com ele à sua casa e lá comer pão. Mas o profeta de Judá, homem de Deus, responde usando a ordem que o Senhor havia lhe dado: não posso voltar contigo, e nem entrarei contigo, e nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra de Deus: ali não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde viestes. Versículo 16 e 17, irmãos. Mas o velho profeta de Betel mente para o homem de Deus, dizendo que um anjo havia lhe falado por ordem do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que para fazê-lo voltar para comer pão e beber água. E infelizmente o homem de Deus caiu na conversa do velho profeta. Ele acabou desobedecendo a ordem que Deus havia lhe dado, acreditando no que o profeta de Betel lhe disse, talvez por distração ou outro motivo que a gente não sabe qual. O que acontece, irmãos, conosco é que muitas vezes o Senhor suavemente, Ele fala conosco, Ele testifica algo em nosso coração, mas infelizmente, irmãos, acabamos dando crédito a muitas palavras persuasivas que ouvimos em tantos lugares, inclusive em pregações. De vez em quando você topa com algum profeta velho ou com uma profetisa velha por aí, que podem lhe dizer ter recebido por meios sobrenaturais uma mensagem de Deus para você. É preciso tomar muito cuidado. Se o recado de Deus para você por meio desse profeta contrariar a orientação original do Senhor, não caia nessa cilada. Em alguns casos, é bom meditarmos em alguns versículos. A palavra do Senhor nos fala aqui em Atos 17, 11, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas são assim ou não. 1 João 4,11 também fala: amados, não creia a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Em Gálatas 1, do 8 ao 9 fala: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. João também 5,39 fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam, irmãos. Quer dizer que o inimigo, como um leão, busca alguém para quem possa tragar. No versículo 19 em diante, a tragédia é iminente. O homem de Deus caiu na conversa do velho profeta e desobedeceu a Deus, voltando pelo mesmo caminho pelo qual havia vindo, comido pão e bebido água. O que não deveria ser feito. Eu quero dizer, irmãos, que a palavra do Senhor agora, ela veio de forma verdadeira à boca do velho profeta, que diz ao homem de Deus que pelo fato de ele ter sido rebelde e não ter guardado o mandamento que o Senhor havia lhe dado, seu cadáver não entraria no sepulcro dos seus pais. O que aconteceu foi mencionado no versículo 30. No caminho um leão o encontrou e o matou, mas esse leão sequer tocou no jumento que levava o homem de Deus. Isso foi consequência, irmãos, da sua desobediência. Eu quero dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos orienta na sua palavra. Está aqui em Pedro 5,8, para sermos sóbrios e vigiarmos, algo que o homem de Deus não fez. Eu quero dizer que, pois o nosso adversário, o diabo, está como um leão, buscando alguém a quem possa tragar. Se a palavra do Senhor nos orienta a fazer isso, então façamos. O leão matou aquele homem de Deus por conta da sua desobediência, por ele não ter sido sóbrio. Ele se distraiu, não vigiou. Então cabe a nós, irmãos, estarmos atentos,
buscando o conhecimento da palavra de Deus e não cairmos nas armadilhas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias.